E aí, design, nesse vídeo eu vou te trazer uma recomendação de leitura e mesmo que você não goste de ler, eu te recomendo essa leitura porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito na hora que você for aprender qualquer coisa, na hora que você for estudar. Então fica comigo até o final desse vídeo, depois da vinheta eu te conto. Não tem vinheta ainda no canal, mas uma hora vai ter. Mas vamos lá. O livro que eu quero apresentar para vocês é esse aqui, Ultra Aprendizado, de Scott Young. Pessoal, esse livro é muito interessante e eu consegui tirar dele alguns insights que podem ser aí fundamentais para nós designers na hora que a gente quiser aprender qualquer coisa, né? Ou seja, técnicas novas de design ou a parte teórica, a parte técnica, enfim. Eu acho que qualquer coisa que a gente quiser aprender, a gente consegue pegar alguns insights desse livro que vão ser aí muito importantes e vão ajudar muito a gente na hora que a gente estiver aprendendo. Eu não vou falar sobre tudo que o livro trata porque o vídeo ia ficar muito longo e também eu não quero dar spoilers. Eu acho que é interessante que vocês leiam o livro, mas eu vou trazer aqui algumas observações que eu peguei do livro, até marquei aqui algumas coisas e que eu quero passar para vocês e que talvez vocês aplicando aí no dia a dia já traga algum resultado. Então, vamos lá. Pessoal, antes de tudo, eu só preciso acrescentar que o Scott Young, ele traz algumas situações que ele mesmo vivenciou de ultra-aprendizado, ou seja, desafios que ele mesmo se propôs a fazer e que deram certo, como, por exemplo, aprender 4 idiomas diferentes no mesmo ano. Então, em um ano, ele aprendeu 4 idiomas e também ele conseguiu passar numa prova de uma das universidades e faculdades mais difíceis e mais renomadas também dos Estados Unidos. Se não me engano, é MIT o nome, acho que é de Massachusetts. Acho que é assim o nome. Tem a própria experiência do autor e também ele faz uma análise de várias pessoas que são ultra aprendizes, ou seja, pessoas que por força de vontade ali conseguiram aplicar alguns métodos e conseguiram aprender o que eles se proporam a aprender. A partir disso, o autor ele reúne alguns princípios e apresenta pra gente esses princípios para que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia. Então, o princípio que eu queria trazer para vocês, o primeiro de todos, é a meta-aprendizagem. O que isso quer dizer? Se você for começar a estudar alguma coisa, antes de você começar a estudar, mapeie tudo que você vai estudar. Então, eu acho isso super importante para nós designers, porque muitas vezes a gente tem uma overdose de informações na internet. A gente tá ali viajando no Instagram e a gente vê uma dica de alguma coisa e a gente já quer aprender e daqui a pouco a gente vê dica de outra coisa e a gente e fica nessa coisa e no final das contas a gente acaba se perdendo. Então, antes de se propor a aprender algo, pesquise primeiro sobre a área que você quer aprender e mapeie tudo que você vai aprender. Então, de que forma a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente pode pesquisar algum curso específico desse nicho que a gente quer aprender e ver lá nas ementas das aulas o que é que vai ensinar. Então, você mesmo pode estar pegando esses conteúdos, listar esses conteúdos e depois você vai de forma autônoma procurar conteúdos específicos de cada área, mas você está seguindo ali uma sequência lógica de aprendizado. Então, essa primeira dica aí da meta-aprendizagem é extremamente importante para a gente não se perder no estudo e mapear aquilo que a gente vai estudar. Para nós designers, eu acho isso fundamental. Outro princípio que ele traz é sobre a experimentação. Isso está mais do que óbvio que a gente precisa muito praticar o que a gente aprende. O que é que eu vejo que nós designers erramos muito, né? Eu particularmente errava isso muito quando eu estava começando, que era quando eu aprendi uma coisa nova, ou eu praticava ali junto com o professor do curso que eu estava fazendo, ou eu acabava assistindo um vídeo e não fazia exatamente aquilo que eu via no vídeo. Então, eu achava que eu aprendi, mas por não praticar com frequência aquele aprendizado, eu acabava perdendo aquela técnica, aquele conhecimento. Quando a gente aprende algo novo, é muito, muito importante mesmo que a gente pratique. E o conselho que eu dou é o seguinte: a gente às vezes segue aula junto com o professor. Então, o que é que você pode fazer? Você pode assistir a aula e, ao invés de estar fazendo junto com ele, você tenta ao máximo captar tudo que ele está falando e depois tenta fazer sozinho, o máximo que você conseguir. Se você não conseguir fazer sozinho, aí sim você volta para a aula para ver o que é que você está errando. Mas a gente precisa aí de forma autônoma tentar fazer as coisas que a gente viu, né, em aula, para ver se a gente realmente captou aquilo. E não tem problema nenhum que a gente volte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 vezes na aula para ver o que é que a gente está errando. Não tem problema disso acontecer. Outro princípio que ele trouxe no livro e que para mim foi o melhor de todos, assim, para mim a realidade, claro, que foi a questão do feedback. A gente precisa tratar o feedback da melhor forma possível.
Porque o feedback, ele vai te dar caminhos e dicas do que você pode estar errando e do que você pode estar acertando também, mas principalmente do que você pode estar errando. Então, eu já tô praticando isso e eu vi no livro. E é justamente pedir feedback. Então, quando eu faço um projeto, eu tô mandando para alguns colegas designers e falando, se você puder me dar um feedback aí completo do que você acha desse projeto, pode falar tudo o que você acha, né? Por favor, me passe aí o que é que você acha desse projeto e se puder ser um feedback técnico, né? Ainda mostrando, olha, essa parte você poderia ter feito dessa forma, isso aqui poderia ter feito dessa forma. Quanto mais detalhado o feedback for, melhor. E foi algo que eu aprendi nesse livro. E eu já tô praticando, eu tô mandando para alguns colegas designers, alguns projetos, e já vi que tem coisa que melhorou o projeto de forma extremamente positiva. Então, trate com carinho o feedback, né? Se você tiver aí colegas, designers que possam estar aí te ajudando a ver, sempre tem alguém que vê uma coisinha ali que você não vê. Então, isso é muito importante, principalmente para quem está começando agora, porque sempre vai ter alguém que vai conseguir te dar uma dica ali do que você pode melhorar. Então, não deixe passar os feedbacks, porque os feedbacks são muito importantes. Outra dica que ele traz no livro, que eu trouxe para a realidade de nós designers, é sobre a gente tentar ao máximo simular a situação real em que a gente estaria inserido se a gente estivesse de fato fazendo aquele projeto. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja fazendo um portfólio para a loja de roupas. E esse portfólio você está usando para estudo. De fato, aquela situação não existe no mundo real. Então, o que é que você pode fazer? Você pode simular toda a etapa, desde a entrada do cliente, né? Desde o contato, do primeiro contato do cliente até a entrega das artes. Então, ao invés de você apenas sentar ali no Photoshop, no Figma, seja onde for, no Canva, para fazer aquele projeto, você pode simular tudo, toda a situação. Você pode criar um briefing, você pode criar as referências, você pode também simular a própria entrega do projeto. Como eu entregaria esse projeto? Eu colocaria no Drive, eu enviaria por e-mail. Então, você simula toda a situação que vai te ajudar nesse seu aprendizado. E eu acho que isso ainda tem outro ponto que é extremamente positivo para nós designers, que é a gente conseguir organizar os nossos processos de design. Desde quando a gente está estudando ali, mesmo que você seja iniciante, e você já está ali criando os seus processos de design, isso vai te ajudar muito depois, porque você já vai ter aquele caminho que você vai seguir, vai te otimizar tempo, vai organizar o seu trabalho. Então, a gente tem esses pontos aí positivos de simular uma situação real para fazer os nossos projetos. Acrescentando aqui mais outro ponto que eu achei interessante no livro, que eu me identifiquei muito, porque é algo que eu cometia de errado, é sobre a gente pular etapas que a gente acha que já sabe. A gente tem essa mania ruim de achar que sabe as coisas e pular. Eu, por exemplo, já fiz cursos em que no início do curso tem alguma coisa ali na parte inicial e que eu falo, eu já sei. E aí acabo pulando porque eu quero adiantar. Mas não, é importante que você revise até o que você já sabe, porque aí a chance de você perder esse conhecimento é muito mais difícil. Isso aí me pegou de um jeito, porque de fato eu cometi esse erro. Eu falava, isso aí eu já sei. Mas não, você já sabe, mas não tem problema, dê uma revisada. É bom que você reforça aquele conteúdo. E para finalizar, eu trouxe aqui uma frase de Thomas Edison. Para quem não sabe, Thomas Edison foi o inventor da lâmpada. Então, é um cara totalmente fora da curva, né? E ele diz assim: resultados, é claro, já obtive muitos resultados. Conheço milhares de coisas que não funcionam. O que é que ele quis dizer com isso? Ele errou muito para achar aquilo que funciona. Então, o cara que inventou a lâmpada disse isso e a gente aí tá com medo de ficar tentando e a gente tem medo de ficar errando. Então, bora esquecer isso. Hoje eu tô com outra perspectiva. Se eu quiser aprender uma coisa nova, eu vou errar muito. Como, por exemplo, eu tô agora nesse desafio aí de aprender inglês, de ficar fluente no inglês. E vou errar muito, vou falar errado mesmo, mas eu vou aprender uma hora. Vou focar e vou aprender. Então, é esse pensamento que a gente deve ter. E eu quero muito que vocês tenham também. Então, a dica é esse livro aqui, Ultra Aprendizado, do Scott Young. E vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, caso você se interesse em comprar esse livro. E se você tiver mais alguma dúvida de design, você pode me perguntar aqui ou lá no meu Instagram, como eu já tenho falado. E não se esqueça de curtir, comentar, seguir o canal e ativar as notificações, tá bom? Até o próximo vídeo e valeu!